Era uma vez, em uma pequena aldeia costeira em Portugal, um jovem pescador chamado Diogo. Ele era conhecido por sua força e habilidade no mar, mas também por sua solidão. Diogo passava os dias a pescar, entregando-se ao trabalho como forma de esquecer as dificuldades que a vida lhe impunha. Um dia, ao retornar de uma longa jornada no mar, Diogo encontrou na praia uma jovem desmaiada, arrastada pelas ondas. Seu nome era Beatriz, uma nobre de Lisboa que havia fugido de um casamento arranjado. Ao ser resgatada por Diogo, ela foi acolhida por ele na sua modesta cabana, onde, aos poucos, recuperou a saúde. Com o passar dos dias, Beatriz e Diogo começaram a se aproximar. A simplicidade e a bondade de Diogo conquistaram o coração de Beatriz, enquanto a inteligência e a graça de Beatriz encantaram Diogo. Ambos sabiam que pertenciam a mundos diferentes, mas o amor que crescia entre eles parecia superar todas as barreiras. Contudo, a felicidade deles estava prestes a ser testada. O noivo de Beatriz, um homem poderoso e cruel chamado de Afonso, descobriu o paradeiro da jovem e foi até a aldeia com seus homens, decidido a levá-la de volta e punir Diogo. Numa noite tempestuosa, Afonso e seus homens cercaram a cabana de Diogo. Beatriz implorou para que ele fugisse, mas Diogo, determinado a proteger o amor da sua vida, decidiu enfrentar o inimigo. Houve uma luta feroz, e Diogo, apesar de corajoso, foi gravemente ferido. No entanto, antes de perder a consciência, ele conseguiu ferir Afonso, dando a Beatriz a chance de fugir. Beatriz, com o coração partido, deixou a aldeia, prometendo que voltaria por Diogo. Ela refugiou-se num convento, onde planeou cuidadosamente a sua vingança contra Afonso e procurou meios de salvar Diogo. Meses depois, Beatriz retornou à aldeia, agora uma mulher mais forte e determinada. Ela descobriu que Diogo estava vivo, mas muito doente devido aos ferimentos. Com a ajuda de amigos leais que fez no convento, Beatriz conseguiu afastar Afonso e cuidar de Diogo. Apesar de todos os obstáculos, o amor deles triunfou. Diogo, embora fisicamente marcado para sempre, recuperou-se e decidiu deixar o mar para trás, dedicando a sua vida a Beatriz. Eles viveram juntos numa pequena casa à beira-mar, onde o som das ondas era um lembrete constante da sua história de amor e coragem. Assim, o seu amor, nascido da adversidade e temperado pela dor, tornou-se uma lenda na aldeia, uma história contada por gerações como exemplo de que o verdadeiro amor pode sobreviver a qualquer tempestade. Os anos passaram, e a vida na pequena aldeia mudou. Diogo e Beatriz, agora casados, viviam em paz, mas a sombra do passado ainda os perseguia. Afonso, envergonhado pela derrota e sedento por vingança, não havia desistido de arruinar a vida do casal. Um dia, um mensageiro chegou à aldeia com notícias preocupantes. Afonso, agora um dos homens mais influentes da corte, tinha conseguido uma autorização do rei para confiscar todas as terras e bens de Diogo e Beatriz, sob a acusação de traição. A vida simples e feliz que tinham construído estava novamente ameaçada. Desesperados, Diogo e Beatriz sabiam que não podiam lutar contra o poder de Afonso sozinhos. Foi então que Beatriz decidiu fazer algo que nunca imaginou que faria. Ela voltou a Lisboa para enfrentar Afonso diretamente, na tentativa de negociar a sua paz. Diogo, mesmo preocupado, sabia que Beatriz era a única que poderia confrontar Afonso e usar a sua astúcia para tentar salvar o que restava da sua vida juntos. Ao chegar a Lisboa, Beatriz foi recebida com hostilidade na corte, mas,
com a ajuda de alguns antigos amigos da sua família, conseguiu uma audiência com Afonso. Ele, ao vê-la, ficou surpreso com a determinação dela, mas não estava disposto a ceder. No entanto, Beatriz tinha um plano. Sabia que Afonso guardava um segredo, algo que poderia destruir a sua reputação e o seu poder na corte. Num encontro privado, Beatriz revelou que conhecia os negócios escusos que Afonso conduzia em segredo e ameaçou expô-lo publicamente, arruinando a sua influência e fortuna. Diante da astúcia e da coragem de Beatriz, Afonso percebeu que estava encurralado. Ele sabia que, se o segredo viesse à tona, seria o seu fim. Relutante, Afonso concordou em retirar todas as acusações contra Diogo e devolver-lhe as terras, mas exigiu que Beatriz nunca mais aparecesse na corte, para evitar qualquer risco de exposição. Beatriz, mesmo vitoriosa, sentiu o peso da ameaça, sabendo que sua vida em Lisboa estava para sempre manchada. Com o acordo feito, Beatriz regressou à aldeia, levando consigo a boa notícia, mas também uma sensação de inquietude. Diogo, ao vê-la, sentiu um alívio imenso, mas também percebeu a mudança nela. O amor deles, que havia sobrevivido a tantas provações, agora carregava as marcas do sacrifício e da perda de uma vida que nunca poderiam ter. Os anos que se seguiram foram mais tranquilos, mas não sem desafios. Diogo e Beatriz tornaram-se símbolos de resiliência na aldeia. A sua história, cheia de dor e sacrifício, tornou-se uma lenda, inspirando os jovens a lutar pelo amor, mesmo quando o mundo parecia contra eles. E, assim, Diogo e Beatriz viveram o resto dos seus dias juntos, longe da intriga e das sombras do passado, mas sempre com a lembrança de que o verdadeiro amor é, acima de tudo, uma batalha que vale a pena ser travada. Os anos de tranquilidade na pequena aldeia começaram a desmoronar quando uma nova ameaça emergiu, vinda não do poder, mas do coração. A felicidade de Diogo e Beatriz foi novamente posta à prova quando um estranho, de aparência sombria e misteriosa, chegou à aldeia. Ele se apresentava como Frei Tomás, um homem de fé, mas algo nos seus olhos traía uma intenção mais obscura. Frei Tomás trouxe consigo histórias de milagres e redenção, rapidamente ganhando a confiança dos aldeões. Ele falava com fervor sobre o pecado e a penitência, insinuando que a aldeia estava amaldiçoada por abrigar pecadores. Pouco a pouco, a sua influência começou a se espalhar, semeando desconfiança e medo. Beatriz, sensível às mudanças, percebeu que Frei Tomás tinha um interesse particular na sua família. Ele começava a aparecer nos momentos mais inoportunos, insinuando que o passado de Diogo estava cheio de pecado e que apenas através da confissão pública e da penitência ele poderia salvar a sua alma. Diogo, embora um homem de fé, sentiu o peso das palavras de Frei Tomás, mas não acreditava que seu passado, marcado pelo sofrimento e pela luta, fosse motivo para tamanha acusação. No entanto, os sussurros começaram a circular pela aldeia, alimentados pelo fanatismo de Frei Tomás, sugerindo que os infortúnios que afligiam a aldeia, como as colheitas fracas e as doenças repentinas, eram causados pela presença de Diogo. O ponto de ruptura veio quando Frei Tomás começou a afirmar que a única maneira de salvar a aldeia era através de um sacrifício. Ele propôs um julgamento público, onde Diogo deveria confessar seus pecados ou enfrentar a ira divina. Beatriz ficou horrorizada, mas Diogo, sentindo a pressão crescente, começou a duvidar de si mesmo. Ele temia que, de alguma forma, seu passado estivesse realmente condenando os que amava.
Beatriz sabia que não poderia permitir que Diogo fosse vítima das maquinações de Frei Tomás. Ela começou a investigar o passado do estranho, determinada a descobrir o que realmente o trazia à aldeia. Descobriu, então, uma verdade chocante: Frei Tomás não era um homem de Deus, mas um impostor enviado por D. Afonso, que não havia desistido da sua vingança. Frei Tomás, na verdade, era um ex-soldado que tinha perdido tudo por causa de uma campanha mal-sucedida de Afonso e que agora procurava recuperar o seu prestígio através do engano. O plano era destruir Diogo e Beatriz, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, fazendo-os perder tudo o que tinham. Armada com essa revelação, Beatriz confrontou Frei Tomás publicamente, expondo-o como o fraudulento que era. No entanto, a aldeia, já profundamente manipulada, hesitava em acreditar nela. A tensão atingiu o clímax quando, numa noite escura, Frei Tomás incitou os aldeões a capturarem Diogo, prometendo-lhes redenção em troca do seu sacrifício. Beatriz, desesperada para salvar o marido, implorou aos aldeões que o ouvissem. Diogo, então, fez um discurso que ecoou pelo coração de todos, relembrando-os do amor e sacrifícios que ele e Beatriz haviam feito pela aldeia. Ele confessou não ser perfeito, mas afirmou que o verdadeiro pecado seria permitir que o ódio e o medo os corrompessem. As palavras de Diogo tocaram os aldeões, que finalmente perceberam que estavam a ser manipulados. Revoltados, expulsaram Frei Tomás da aldeia, deixando-o à mercê do próprio desespero. No entanto, a batalha espiritual e emocional deixou cicatrizes profundas em Diogo e Beatriz. A confiança na comunidade foi abalada, e o casal percebeu que, mesmo quando se sobrevive a grandes adversidades, o espírito pode ficar marcado para sempre. Decidiram, então, afastar-se da aldeia, buscando um novo começo. Com o tempo, encontraram paz numa outra terra, onde o passado não os perseguia e onde podiam recomeçar longe das sombras que os haviam assombrado. Mas, mesmo na nova vida, o amor deles permaneceu um farol, mostrando que, por mais que a escuridão tente envolvê-los, a luz do amor verdadeiro sempre encontrará uma forma de brilhar. A nova terra para onde Diogo e Beatriz se mudaram trouxe-lhes a tão almejada paz, mas a tranquilidade não durou muito. A aldeia, situada num vale sereno entre montanhas, era isolada, mas acolhedora. Diogo e Beatriz foram bem recebidos pelos aldeões, que os consideraram uma bênção, pois trouxeram consigo habilidades e conhecimentos que enriqueceram a comunidade. Os primeiros meses foram de verdadeira calmaria. Diogo dedicou-se à pesca e à agricultura, enquanto Beatriz, com seu conhecimento de medicina, começou a ajudar os doentes e feridos. Eles reconstruíram a vida com simplicidade, longe dos dramas que haviam enfrentado. No entanto, as marcas do passado continuavam a assombrá-los, principalmente à noite, quando pesadelos sobre D. Afonso e Frei Tomás perturbavam o sono de ambos. Certo dia, uma carta chegou às mãos de Beatriz, trazida por um mensageiro misterioso. Ao abri-la, Beatriz descobriu algo que a fez estremecer: era uma mensagem de D. Afonso. A carta, escrita com tom ameaçador, deixava claro que ele sabia onde eles estavam e que não descansaria até ver Diogo destruído e Beatriz de joelhos, implorando por misericórdia. Beatriz decidiu esconder a carta de Diogo, temendo que isso levasse ao desespero. Ela sabia que Afonso estava longe, mas a sombra de sua ameaça era tão real quanto antes. A cada dia, Beatriz tentava agir normalmente, mas a angústia crescia em seu coração. Algumas semanas depois,
a aldeia começou a sofrer com acontecimentos inexplicáveis. Os animais adoeciam, as colheitas fracassavam, e os aldeões começaram a sussurrar sobre uma maldição. As desconfianças voltaram-se lentamente contra Diogo e Beatriz, que eram vistos como estranhos, apesar de todo o bem que haviam feito. Beatriz, desesperada para proteger Diogo, decidiu enfrentar Afonso mais uma vez. Ela deixou a aldeia em segredo, dirigindo-se para Lisboa com a intenção de terminar com a ameaça de uma vez por todas. Antes de partir, deixou uma carta para Diogo, explicando a situação e pedindo que ele permanecesse seguro. Quando Diogo encontrou a carta, seu mundo desabou. Ele sabia que não podia deixar Beatriz enfrentar Afonso sozinha. Decidiu seguir seu rastro, determinado a protegê-la, mesmo que isso significasse sacrificar a própria vida. Em Lisboa, Beatriz conseguiu novamente entrar na corte, desta vez com a ajuda de um antigo amigo da sua família, que ocupava uma posição influente. Quando finalmente confrontou de Afonso, ela percebeu que ele estava ainda mais amargurado e obcecado. Ele ria das tentativas de Beatriz de negociar, afirmando que só cessaria sua perseguição se ela aceitasse tornar-se sua esposa, um destino que ele sabia que a destruiria. Beatriz, com o coração cheio de medo, mas também de uma raiva feroz, recusou-se a ceder. Afonso, furioso, ordenou que ela fosse presa, mas, naquele momento, Diogo, que havia chegado à cidade, invadiu a mansão de Afonso, disposto a tudo para salvar Beatriz. A batalha final entre Diogo e Afonso foi intensa e desesperadora. Afonso, com a vantagem dos seus guardas e do poder, parecia invencível, mas a determinação de Diogo, alimentada pelo amor por Beatriz, deu-lhe uma força sobre-humana. No auge da luta, Beatriz conseguiu escapar dos guardas, e com uma arma improvisada, feriu gravemente Afonso, dando a Diogo a chance de desarmá-lo. Com Afonso no chão, derrotado e humilhado, Beatriz e Diogo decidiram não acabar com sua vida, mas deixá-lo viver com o peso da sua própria derrota e amargura. Eles saíram de Lisboa imediatamente, sem olhar para trás, sabendo que, finalmente, o pesadelo havia terminado. De volta à nova aldeia, Diogo e Beatriz foram recebidos como heróis, pois os aldeões haviam descoberto a verdade sobre os infortúnios e compreenderam que o casal não tinha nada a ver com as desgraças que os afligiam. A paz, tão arduamente conquistada, finalmente se instalou. Nos anos que se seguiram, Diogo e Beatriz continuaram a viver em harmonia, criando uma família e ensinando seus filhos os valores de coragem, amor e resiliência. As histórias sobre suas batalhas contra as adversidades foram passadas de geração em geração, tornando-se lendas que inspiravam a todos que as ouviam. E assim, num lugar onde a luz finalmente prevaleceu sobre as sombras, Diogo e Beatriz encontraram o seu verdadeiro lar, onde o amor, testado pelo fogo das provações, brilhou mais forte do que nunca.